Doutor, aqui tem outro tópico que eu achei muito interessante, que é o corpo fortalece a sua morada, que tem a ver com a história da coluna. E me responda uma coisa, por favor, porque tem muita gente que fala que estresse, que preocupação, que vida atribulada, a coluna responde por isso. Isso Sem procede? dúvida. Procede, eu vou te dar um exemplo bem simples. O pessoal vai achar estranho no começo. Eu falo assim para você com toda certeza, dor não existe. Aí você vai falar, vá pra puta que pariu, André. A minha assessora já me falou outro dia que não era para eu falar palavrão, mas é que às vezes eu falo Pode mesmo. falar assim, aqui é o É, lugar dizer, certo para falar palavrão. a pessoa fala assim, vai pra puta que pariu, eu tô morrendo de dor, você vai falar que dor não existe. Eu falo, não, dor não existe. Não tô dizendo que você não sente, tô dizendo que ela não existe. A dor, ela não é a caixinha do meu fone, ela não é a minha caneta, ela não é um anel. A dor é uma percepção do cérebro a um estímulo. Você tem um estímulo e o seu cérebro interpreta ele assim. Aí você fala, tá bom, André, me dá um exemplo. Te dou um beliscão, ele dói. É, Só que quando eu dou um beliscão, eu faço um estímulo, ele vai do seu braço para sua medula, da sua medula para o seu cérebro. Quando ele chega no seu cérebro, ele vai ser analisado por dois núcleos, um emocional e um físico. E aí ele vai decidir se a dor passa ou se a dor não passa. Então toda dor ela tem um componente emocional. Aí você fala, tá, me prova, provo. Eu vou e te dou um beliscão. Você me dá uma cotovelada. O Salvatore tá assistindo um filme de comédia e fala: Nossa, mãe, olha essa mulher, é igual você. E te dá um beliscão. Não vai te causar dor. não. Porque o seu cérebro interpretou que aquilo não é uma agressão física, é uma demonstração de carinho. Mas o estímulo é o mesmo. O Sim. mesmo beliscão, na mesma intensidade, no mesmo local. Então, toda dor ela tem um componente físico e ela tem um componente emocional. Então, a gente tem que entender isso para a gente ver onde a gente vai tratar essa dor. Você contou no seu testemunho que você tinha um componente emocional ou espiritual, mas não era físico. Porque através da religiosidade, ou da decisão, ou da força de vontade, ou do que você quiser chamar, você resolveu, da fé, você resolveu aquele problema. Então, ele não era única exclusivamente, pelo menos físico. E sim, Assim, exatamente, ele tinha um outro componente. Ah, daí você, como médico, você trata outro componente? Claro, porque eu não sou juiz. Então, assim, se a sua dor é emocional e ela vem de um desequilíbrio emocional, tá, vamos tratar a sua parte emocional. Não é porque é emocional que você não sente. É isso que também eu acho super cruel o tratamento de familiar com quem tem dor crônica. Que ele fala assim, ah, daí é louca. Tudo bem, ela é louca, mas dói nela. sim, Então, assim, não é porque não, que a dor tem um componente emocional que aquele indivíduo ele não sente. São coisas diferentes. sim. Mas você tem que tratar o seu corpo. Assim, eu fui fazer ortopedia, depois eu fui fazer coluna, porque o meu maior medo era o meu corpo virar uma prisão. Por isso que eu fui fazer cirurgia de coluna para não deixar as pessoas aleijadas, por isso que eu fui fazer ortopedia para estudar movimento. Porque assim, você ter uma cabeça sã num corpo doente, pô, é horrível você querer e não poder, entendeu? Então assim, eu dediquei minha vida a isso. Isso que eu tenho assim, sei lá, uns 20 artigos publicados, assim, eu sou conhecido internacionalmente no que eu faço, o meu currículo é extremamente extenso. Aí chegou no momento que eu falei, pô, agora eu quero ajudar as pessoas de um jeito diferente. Eu vou tentar escrever um livro para que as pessoas consigam alcançar o que eu alcancei. E assim, eu venho tendo uma resposta excelente. E tem a parte também que falta muito no brasileiro, que é a questão da educação financeira, pô. E, assim, Tem, nós somos roubados pelos bancos, achacalhado pelos bancos que a gente tem hoje. exatamente. E o que é o que causa a falta de dinheiro, que te tira a dignidade, né? E aí te causa doença física, Sim. emocional e te destrói. Aí tem um capítulo aqui, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou cheia de tópicos aqui, mas a gente tem quase uma hora de conversa, eu vou deixar mais para o talk show da Antônia, porque eu acho que isso é uma conversa que tem muita coisa ainda importante nesse livro para falar, e aqui não dá. Beleza, tá Olhe, ótimo. você falou aqui, finanças, né? Um dos tópicos que eu anotei no livro, finanças, organize sua renda e enriqueça. Antes disso, doutor, tem gente perguntando aqui, qual livro? Mostre a capa para eles aí, por favor. Claro. E me diga logo, antes que eu esqueça de perguntar, onde que acha esse livro? Ó, o pessoal que digitar como vencer na vida sendo você, não sendo apenas você, sendo você, já cai direto no link que permite a compra. Tá em algumas livrarias físicas. Quanto está custando Tem, esse livro, doutor? Que o meu assim, ganhei, gente. eu acho que tá R$ 59,90 e o Nossa, você e-book imagina e um o livro dessa altura com uma leitura incrível e tem os desenhos, né? Porque ele é ilustrativo também. Por R$ 50.
Você entra E eu vou nesse te, livro, e eu vou te falar um negócio, eu vou te falar. a gente sai outra pessoa, sabe? E vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui foi uma amiga que falou do doutor André, e aí eu fui olhar. Ela falou assim: olha, eu vou te presentear com um livro de um amigo, que ele é cirurgião de coluna e tal. Porque onde eu vou, ai, minha lombar. Se eu ficar muito tempo. Mas isso aí eu já tenho há muito tempo. Só que um belo dia eu acordei Você naquele. só não me diga assim, eu me acostumei com essa dor, porque isso me entristece. Eu não, então, só não uso essa palavra. Não, eu não me acostumei com essa dor, mas eu vou lhe falar de onde vem a minha lombar. Eu fui muito tempo, assim, eu amo carnaval, tá? Eu amo carnaval. E fiz muito tempo teatro, mambebando, mundo afora. E eu tenho, a minha estrutura é de uma menina de 15 anos, é o que o meu obstetra fala. Eu não tenho abertura. O meu corpo, a minha estrutura toda é de adolescente, muito jovenzinho, Menina, menina. E não, tipo assim, não tem a coisa de a anca da mulher que já pariu, não tem a abertura atrás. Tipo, meus dois, nos últimos meses, do oitavo até o nono, assim, eu durmo sentada. Quer dizer, eu virava a noite sentada, porque não tinha espaço para sim. respirar. Então, para você ter ideia do nível da coisa. Então, por que eu estava falando? Ah, tá, a lombar. E eu muito de carnaval, sabe? Muito treino pesado. Então, eu maltratei muito a minha coluna por muito tempo. Principalmente Judiou, né? a lombar. Exatamente, judiei muito. Principalmente a lombar. No teatro também. Você judia muito da coluna. E eu sustentei meu mais velho fazendo teatro, mambebando. Outra coisa, eu, com 10 anos de idade, eu trabalhava na roça catando algodão. E Então, isso acaba com a o coluna, a parte algodão, a vocês questão da coluna. pensam que é leve. O algodão é leve, mas você vende o algodão no quilo. Então, como que fazia? Eles colocavam um saco aqui na gente, né? A gente amarrava aqui o saco ficava na frente, e você ficava catando algodão e socando para pesar e para encher o saco. Porque se você enche o saco e não soca o algodão, você vai lá e Cabe mata o menos. corpo, você não ganha nada. Então, você imagina para uma menina de 10 anos já ter que, né, por 8 horas, aquilo ali e tal. Ia para a escola a cavalo. Então, assim, uma Fez por hora merecer, entre aspas, né? Exatamente. Teve um porquê, né, de chegar aí. teve um porquê, uma hora o corpo responde. Então, eu tenho isso já desde sempre. Mas é muito doido de saber que um belo dia eu acordei travada, e não foi porque eu me acidentei ou porque eu dei um jeito na coluna. Não, era espiritual. Porque se não fosse, eu teria sim que ter operado, eu teria sim que ter Exato, não ia cuidado. aguentar, não ia ter curado. É muito louco Ou isso. teria curado também porque Deus quis te curar, entendeu? Então, assim, Sim, sim, eu sim. acho assim, eu acho assim, eu acho que é muito bonito do ser humano se colocar na sua pequenez de ser humano. Entendeu? Assim, não queira ser mais do que o que você é, porque você é só um mero humano. Você não é nada perto da grandiosidade de Deus. Comece por aí, que aí você vai conseguir crescer. Se você achar que Exatamente. você é grande, você não tem por que crescer. Então, aí, para a gente finalizar, doutor, tem um tópico aqui que você fala: finanças, organize sua renda e enriqueça. Como que isso é possível? Porque deixa eu lhe falar, às vezes tem pessoas que têm um interesse por livros. Por exemplo, tem um rapaz aqui que limpa o meu condomínio. Se você quiser ter um papo legal, é você ter ali 10 minutinhos com ele. Ele conversa com você de igual para igual, ele está ali, Sim, varrendo o meu condomínio. Você entendeu? Então, tem muita gente nesse estilo, que você encontra pessoas super simples. Eu tenho uma curiosidade absurda pelo ser humano. Não sei se foi do teatro que veio isso, mas eu olho e eu falo, quero conversar com aquela pessoa. Eu fui agora para o carnaval, encontrei uma turma de médicos de Santa Catarina que gosta do meu trabalho, não sei o quê. Se você me perguntar, eu não vi nada, absolutamente nada, porque eu engatei um papo ali com aqueles casais. Quando eu vi, o dia já estava amanhecendo, sabe? O já dia estava já acabando estava a indo. noite. E não vi nada, não vi carnaval, não vi nada. No final, fui lá para brincar, atravessei a avenida com os meus colegas, minha família lá da escola, né? E pronto. Me diverte conhecer pessoas, O ser conversar com humano, o pessoas, ser humano. um ser humano. Mas, eu voltando para a minha pergunta, como que uma pessoa, mesmo que tenha esse grau de curiosidade por conhecimento, que tenha feito o segundo grau, enfim, ou até uma faculdade, mas não tem oportunidade, seja financeiramente pobre, que ganha um salário mínimo, enfim,
como é que ele vai organizar a renda dele se ele não ganha nem para... Aí tem várias técnicas e várias estratégias. A parte de finanças ela é um pouco mais densa, você vai ter que estudar mesmo para você adquirir aquele conhecimento. Mas se você praticar a estratégia que está aí de mercado financeiro, você vai fazer, em média, 2% ao mês. Se você seguir o mercado de opções e fizer certinho, sem ganância, você vai fazer 2% ao mês, o que, para gente que tem uma qualidade de vida melhor, você sabe que isso daí é um absurdo. Você dobra de patrimônio a cada 4 anos. Então, você vai ficar rico de verdade se você seguir a estratégia. Ah, né, então seu objetivo é deixar as pessoas ricas? Não, é dar o mínimo de conhecimento para que elas procurem mais conhecimento e sejam melhores do que eu e criem estratégias melhores do que a minha. Mas o começo da parte de finanças fala o seguinte: primeiro ponto é ganhar mais do que você gasta. Ah, André, e se eu não ganho mais do que eu gasto? Ou você precisa fazer a sua hora de trabalho valer mais, ou você precisa trabalhar mais horas, não adianta. Ficar deitado reclamando que sua vida é difícil, não adianta. Falei do meu avô por parte de mãe. Meu avô por parte de pai tinha 3 empregos. Ele era propagandista de remédio de manhã, da cavalaria do exército à tarde, e ele era segurança noturna à noite. Ele saía de casa às 4h30 e chegava às 11. Formou 3 filhos. Então, assim, você não é a família, não é o seu rebento, não é seu filho? Não pôs no mundo? Então, você tem que se sacrificar para dar isso para ele. Outra coisa, fazendo o link com a evolução. Talvez você não seja o seu DNA que vai andar de iate, mas você vai ser o DNA que vai dar o passo para você andar de iate. Então, se você terminar o supletivo, virar caixa de supermercado, fizer um trabalho bem feito e virar gerente daquela unidade, seu filho vai estudar num colégio particular com você suando ali. Ó. Quando ele tiver um diploma, ele vai te dar a casa que você nunca achou que fosse poder comprar sozinha. Então, assim, evoluir é isso. É você cuidar da sua família, buscar ser melhor e não esquecer nunca que a educação é o caminho para o sucesso. O resto é só mentira que estão contando para você.